Seja muito bem-vindo ao AMPECast, o primeiro, o único podcast sobre a sua preparação para o exame ANPEC. Eu sou o Daniel Moita e hoje no episódio 1 falaremos sobre fazer a prova. É isso mesmo, tivemos o simulado 1 do curso Cecília Menon e agora a gente reuniu o nosso time de professores e especialistas para dar dicas e comentários para todos os nossos alunos e também para aqueles que estão se preparando para este exame. E espero que gostem. Hoje é o primeiro episódio do AMPECast, né? AMPECast, que é o podcast do Exame ANPEC, tá? Quem está organizando esse podcast é o curso Cecília Menon. Eu sou o Daniel, eu trabalho aqui, eu cuido da parte técnica, de atendimento aos alunos, e hoje a gente vai falar sobre o simulado que teve no último sábado, tá? Que foi o primeiro simulado dessa turma que está se preparando para o exame deste ano de 2022, para o exame ANPEC, tá? E aqui na mesa está a Cecília. Deixa eu pegar a Cecília aí, dá um oi pro pessoal, olha para aquela... Ah, é ali, tá, beleza. Oi, pessoal. O José Guilherme. Boa noite, pessoal. E a Marina Rossi. Boa noite, pessoal. Vamos começar como? Vamos começar falando sobre a prova de macroeconomia, pode ser? A sequência de provas, primeiro é macro, depois é estatística, depois é matemática e por último é micro, né? A gente faz o simulado assim, tá? Então, macroeconomia foi a primeira. E aí, como é que foi macro? Bom, eu fiquei bem feliz aqui, né? Eu acho que o grupo é grande, então a gente sempre tem né? As notas são bem distribuídas, mas eu achei que vocês foram bem, né? E a média foi 5,37 em 15. O desvio padrão foi 3,94. E fiquei muito feliz aí com alguém aí que tirou 13,28. Essa pessoa aí tá certamente no caminho certo, que continue assim. Mas isso não quer dizer que os outros também não estejam, tá? Eu acho que o simulado, ele é essencial para você conseguir ter estratégia de prova, né? A gente tem que... Uma coisa que eu sempre falo nas aulas é que você tem que aprender... Aquele feeling é muito individual de quando chutar, quando não marcar... Quanto você tem que ter de confiança ali, estar seguro na sua resposta para marcar. E você só consegue aprender isso, não é fazendo questão passada em casa, mas é fazendo o simulado. Então, quero parabenizar a todos, né? Foram muitas pessoas que realmente entraram para fazer o simulado, se colocaram ali, se expuseram, e isso certamente vai gerar bons frutos ali no futuro, quando chegar no exame ANPEC. Teve uma questão, né, que obviamente a questão 2, que se não me engano é a questão de balanço de pagamentos, que foi a questão que o pessoal ficou mais tempo fazendo, 11 minutos, né, mas é um estilo de questão que vocês sabem, que cai na ANPEC, de ver transação por transação. Então, é um tipo de questão que realmente requer um cuidado ali para uma transaçãozinha lançada errada, faz com que você não consiga responder. Então, os itens são todos realmente que dependem de montar o balanço de pagamentos corretamente, né? Então, acho que foi um bom indicativo de que vocês fizeram de maneira séria e cuidadosa. Então, não fiquei assustada ali de ser a questão que gastou mais tempo. Mas fiquei bem satisfeita e feliz aí com a adesão, né? Acho que... E bem ou mal aqui é secundário, né? Eu acho que tirar as lições de como montar a sua estratégia de prova com base nos resultados simulados é o principal nesse momento. Beleza. Legal. E depois de macro veio estatística, né? A estatística média foi razoável, foi 4,47 em 15, né? Acho que para o primeiro simulado. Foi um simulado, tiveram 52 pessoas fazendo, 7 questões, né? E como todos os outros simulados, né? A matéria ela só vai até o que a gente viu no curso. Então, as 7 questões foram 2 de números índices, que é um assunto que sempre cai uma questãozinha na prova, né? De estatística.
já caiu em micro e macro, mas em estatística é bem regular de cair uma questão. Eu coloquei 2 questões porque as questões que caem sobre isso são sempre de 2 formas. Ou você tem que calcular os índices, se dá uma tabela e você calcula esses índices, índice de Laspers de preço, índice, que foi exatamente onde a gente teve recurso no simulado, e aí eu mudei o gabarito de 2 itens. E a outra questão é a questão de propriedades de índice. O índice satisfaz a propriedade de reversão no tempo. Então eu calibrei para ter uma questão de cada tipo. E as outras 5 questões, né, foram questões referentes ao que a gente vê na nota de aula 2, que é a teoria da probabilidade, variáveis aleatórias e calcular valor esperado, variância, esse tipo de coisa. Essa média de 4,47, né, a maior nota foi 13,28, uma nota excelente para a prova da ANPEC, né? O desvio padrão ficou em 3,2, a gente teve 5 notas negativas, nenhum 0. Lembrem-se, não pode deixar a prova em branco. É melhor tirar negativo do que... obviamente é melhor tirar a maior nota possível, mas você deixar em branco, você é eliminado, né? Isso é uma coisa importante. Uma observação também bastante importante é que na primeira questão, as pessoas ficaram 15 minutos, na média nela. E aí nas outras, a média foi mais ou menos de 5 minutos. Então, isso que a Marina falou no início, é fundamental saber gerenciar o tempo. É muito importante, a gente fala isso demais, de não ficar preso, fazendo na ordem, empacou, pula, vai para a próxima, tenta fazer tudo. A gente teve nessa prova 2 questões abertas, onde dessas 2 abertas, a questão 6 era uma questão mais simples, talvez, sobre teorema de Bayes, só que com uma resposta que eu acho que ela é bem pouco intuitiva, lendo a questão sobre a questão de teste, você faz um teste para uma doença, e aí o teste ele tem uma probabilidade de sair errado, e o resultado ele acaba sendo um resultado, era 50, que é outra coisa. Em questões abertas, sempre chutem, nunca deixem de marcar, e bons chutes, dependendo, dá uma lida, quando é probabilidade, chutar 50, chutar 25, chutar 75, quando é em micro, às vezes acontece, quantas vezes o lucro da firma B é maior do que o lucro da firma A? 2, 3, nunca vai ser 50 nesse caso. Então você tem que ter um feeling, não deu tempo de resolver, acabou o tempo, chuta. E tenta chutar dentro, probabilidade, 50 é sempre um bom número de chutar. A segunda questão aberta, né, que seria a questão 7, era uma questão de calcular valor esperado condicional de uma distribuição discreta. Essa, poucas pessoas acertaram, tiveram 4 pessoas colocando correto e 34 pessoas colocaram errado, né? Essa questão até eu coloquei para reportar apenas a parte inteira. A resposta, se não me engano, dava 48,75. E aí aquela coisa da ANPEC. A ANPEC ela tem a mania de colocar ou o reporte a parte inteira, põe 48, ou arredonde para o inteiro mais próximo. Aí a resposta seria 49. Então esse tipo de coisa que eu coloquei exatamente para chamar a atenção para a pessoa sempre se lembrar de prestar atenção, ler com cuidado, todo esse tipo de coisa para pegar direitinho e não errar em besteiras. E isso depende muito desse treino. Eu acho que o propósito é a gente ter o simulado, esse primeiro de uma sequência de 4 simulados, onde o último vai ser um simulado completo, simulando realmente a prova da ANPEC em tempo real, todo esse tipo de coisa, é das pessoas aprenderem a gerenciar o tempo, não gastar muito tempo numa questão só, a não ser que seja, eu já fiz tudo, estou voltando para uma questão aberta, que é mais longa mesmo.
Então, esse tipo de coisa acho que é bem importante. Chutar sempre as abertas, essas coisas por mais que a gente fale, eu acho que a pessoa só consegue mesmo quando está fazendo a prova, né? Quando ele está sentado ali, a pessoa está sentada ali, resolvendo, fazendo e suando ali na hora e com isso desenvolvendo a sua melhor técnica, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente sempre dá umas dicas gerais, né? Gerencia tempo, que são bem gerais, mas cada um tem a sua idiosincrasia de como eu vou fazer, de como eu vou proceder ali, que você encontra a sua melhor forma realmente fazendo o simulado. Então, assim, quem foi mal, quem tirou ali, a menor nota foi menos 2,15, fundamental não desanimar, é usar isso para olhar os pontos fracos, olhar a estratégia de prova, ver onde está atrasado, recuperar no estudo. E aquela coisa, né? O grupo de WhatsApp ele está sempre bombando, onde muita coisa é dicas de como proceder, dicas de como estudar, dicas de eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho um monte, meu tempo é extremamente limitado, como eu posso fazer para tentar, eu não quero ir para um centro top, eu quero ficar entre os 100 primeiros, como é que eu faço? Isso tudo a gente pode conversar, até mesmo no privado, né? Aquela coisa da gente dar essa... Além de ensinar a matéria de uma forma bem consistente, bem embasada, né? As aulas elas dão essa base, mas também de lembrar, é um exame que acontece somente uma vez por ano. Se você não for bem nesse agora em outubro ou setembro, final de setembro de 2022, só em 2023, um ano depois. Então, realmente, o simulado é fundamental para encontrar essa estratégia onde a gente está ali para ajudar nisso, né? E sempre é possível, foi o que o Zé Guilherme falou, assim, mesmo quem foi mal, não é para desanimar, ainda temos muito tempo e é o suficiente para... Já vi casos, assim, de pessoas se recuperarem e conseguirem achar o caminho, que é muito individual, né? A gente dá dicas aqui, você vai tentando achar. Então, e uma coisa muito importante é isso, é você, quando o simulado é em casa. Então, é muito da sua próprio autocontrole de realmente reproduzir o ambiente de prova, né? Então, é muito importante isso para esse que passou e para os próximos. Tentar reproduzir, então fecha numa sala, não fica fazendo com gente entrando, saindo. Eu sei que às vezes é difícil, né? Eu moro numa casa cheia de gente, mas a gente fala, olha, estou fazendo simulado, eu preciso treinar isso, porque eu preciso fazer de forma séria. Então isso é bem importante. Vamos ter outros simulados, então fica aí a dica para já reservar a data, já combinar em casa, para fazer de uma maneira assim, reproduzir o dia da prova. Agora, Cecília. Bom, A terceira prova é a de matemática. deixa eu por aqui. Deixa eu comentar. Eu comentei com os alunos no grupo que o melhor que eu podia fazer por eles no simulado era ser má. Porque a ANPEC não é boazinha, a ANPEC é má. Mas eu fui muito má. Foi a pior média, foi a de matemática. Eu estou meio arrependida com a minha maldade. Acho que eu exagerei. Mas eu acho que você está reproduzindo o que vem acontecendo na ANPEC, né? Matemática tem sido sempre pega, né? Verdade. Pegando. É a que pega. Gente, a média de matemática foi 2,57. Eu fiquei... Bom, é assim, em 15, né? Eu fui um pouco má mesmo. Mas... Tive uma nota aqui que me deixou animadíssima, um 8,98, um espetáculo, né? Então, quer dizer, a prova era factível, não era uma prova impossível, né? Outra coisa que eu estou notando, a primeira questão, em todas as provas, macro foi a segunda questão, os alunos gastaram de matemática 12 minutos. Mamma mia, é muito tempo numa questão só. Então,
eu vou repetir o que já falou Zé Guilherme, Marina. O simulado é importantíssimo para você conseguir gerenciar tempo, aprender a gerenciar tempo, selecionar questões que você vai fazer, né? Isso é bem, bem importante. Então, outra coisa que eu vi, teve 4 zeros. O 0 é o aluno que entrou, não fez nada e saiu. Aqui no nosso simulado, tudo bem, você tira 0. Na Ampec, se você não marcar nenhuma, você é eliminado. Não pode, então você tem que marcar alguma coisa, né? Teve nota negativa. 5 notas negativas. O que é a nota negativa? É o chutador, né? Então, a gente não pode chutar nada? Mais ou menos, peraí. A rigor, não chute, porque uma errada anula uma certa. Mas se você tem quase certeza, você pode dar aquele chute bem qualificado, que é um chute científico, não é chute aleatório, vou marcar. Não, é um chute científico, você tem 90% de certeza. Já vale até a pena. Eu tive um aluno, mas ele era muito craque, muito craque. Ele chutava. Ele chutava porque os chutes dele eram chutes, assim, geniais, né? Então, ele acertava mais do que errava com os chutes. Então, aí depende de você, mas o chute é perigosíssimo e gerou, na minha prova, 5 notas negativas, né? Mas é legal até que no simulado eles aprendem isso, né? Entrou chutando tudo no simulado e viu que não funcionou, então... Teve nota -3. Pois aí próximo simulado ajusta, né? Já viu que não é o caso daquele aluno que só chutava bem, né? Só chutava bem, não. E foi o que eu falei, eu acho que o chute é muito... Tem gente que é mais inseguro, mais seguro. Você vai aprendendo qual é o grau de segurança que você tem que ter em você. Não, esse chute, quando eu estou, né, com essa segurança aqui, eu marco mais ou menos certo. Tem gente que não, tem gente que é mais inseguro, né, por natureza. Então, você precisa, com um simulado, aprender isso, né? E é muito individual. Exatamente. Na aula de micro, principalmente, da estatística também, eu sempre lembro um aluno excepcional que a gente teve, ele ficou entre os 10 primeiros, o Carlos, que aí ficou conhecida na turma como a Lei do Carlos. Mais de 5 linhas. Mais de 5 linhas, todo item que é muito complicado, você vê que tem muita informação ou algo que nunca caiu, que você vê que realmente a coisa é cabeluda, como ele dizia, normalmente vai ser verdadeiro. E realmente a gente acabou vendo que... Essa lei de formação faz sentido. Fazia muito sentido. Ele foi 3º na Ampec. 3º. Inclusive é nosso aluno até hoje no doutorado, né? Então eu sempre lembro do Carlos, falo com ele muito. E também sempre falo na aula de macro da lei do Carlos, do chute. Não, e entre nós é lei de Carlos, já virou, né? Virou regra isso. Bom, deixa eu falar outras coisas. Então, você não deixa a prova em branco, marca uma. As abertas. As abertas, você tem que chutar alguma coisa. Teve gente que deixou aberta em branco. Na Ampec, você chuta aberta. Qualifica um pouco, examina um pouco e chuta, porque você não vai perder nada se você errar. O meu marido acertou o chute da aberta quando ele fez Ampec. Ele viu que era tudo múltiplo de 5, não sabia, chutou um múltiplo de 5 e acertou. Beleza, hein? Deixa eu fazer um outro comentário de uma das abertas. Eu tive uma aberta na minha prova, uma só, não eram 2, é uma. E gerou uma longa discussão no WhatsApp e gerou muito incômodo. E aí eu dei meu braço a torcer, sabe? Eu achei que eu não formulei a questão com o devido detalhe para não gerar essa polêmica. Então, eu acabei de descobrir, falando com o Daniel, que é possível a gente sair do sistema de prova e dar certo para algumas respostas. Então, o povo que respondeu de 16 a 19 vai ter como certa a questão. Agora, isso é porque eu fui muito má na prova e resolvi ser boazinha agora. Mas a Ampec não é boazinha, não. Na Ampec, além deles
eles são orgulhosos, eles não atendem recursos quase, são poucos recursos, né? O pessoal é mais rígido com isso. E aqui, então, eu vou afrouxar. Ó, quem respondeu de 16 a 19 vai ganhar certo. E teve um item meu que foi anulado. Por quê? Porque eu uso o, como é que chama? Equation do Word. E o equation deu uma zoada numa questão que eu digitei lá e ficou um lixo a questão. Misturou X com N, anulei o item. Mas eu anulei um item só, tá bom? Então simulou super bem a prova da PEC. E Tem tem erro, é isso aí, ué. Nós rimos muito, foi tem igualzinho. Anotação ruim. Notação isso aí, ruim. Embaralhou no... É isso aí. Erro de digitação. Eu também teve um item também que falaram no WhatsApp. Realmente eu faltou ali uma palavrinha para deixar ele mais fechadinho. E eu tô pensando se eu anulo ou se eu mudo para falso. Mas vou fazer um ajuste também. O simulado não ficou tão bem, porque tinha que faltar umas 5 palavras para ficar Verdade. igual da... Igual. Não, então vamos avisar o pessoal que está vendo isso, que a gente está trabalhando em cima dos dados antes da gente corrigir o gabarito, tá bom? Essas notas vão dar uma mudadinha a hora que a gente corrigir o gabarito, né? O simulado, eles já falaram, a Marina, o Zé Guilherme já falaram, mas o simulado vacina você contra um monte de coisa. Essa de gastar 15 minutos na primeira questão, isso é ingenuidade, você vai aprendendo. Eu contei até para o pessoal lá no Zap, eu tive um aluno que ele ficou a prova toda na primeira questão, no simulado, na primeira, e errou. Quer dizer... o cara perdeu tudo. E na prova real da ANPEC, ele foi vacinadíssimo. Ele foi muito bem, se classificou bem e tudo. Quer dizer, tem esse valor, o treinamento do simulado, né? Questão de cola, que muita gente me pergunta. Me perguntam no privado. Ninguém pergunta no grupo. Deixa eu comentar com vocês. Como a prova é online, provas online são provas mais difíceis. Eu lembro que tinha professor no mestrado que perguntava para a gente, vocês querem prova presencial ou prova para fazer em casa? A gente ajoelhava e falava, dá prova presencial, pelo amor de Deus, porque as de fazer em casa... Deus me livre, são muito mais difíceis. Com consulta ou sem consulta? Sem consulta. Sem consulta, pelo amor de Deus também, que é muito melhor, né? E como a prova é online, as pessoas pensam que é fácil colar. Não é, não é. Não é de jeito nenhum, porque não dá tempo, a prova é difícil para chuchu. Quem bater o olho numa fórmula, você até pode conseguir bater o olho, desde que você já conheça a fórmula, saiba para que ela serve. Quase que inútil uma cola dessas. Agora, ter, por exemplo, um pool de pessoas resolvendo, um professor resolvendo, passando por um grupo, na minha opinião, é impossível. Na prova da ANPEC não dá. A prova é muito difícil, não tem tempo para isso. Você precisa reunir um monte de características, né? Primeiro, assim, alguém saber tudo, dominar a ANPEC, que não é dominar o assunto, é dominar a prova, né? Prova. Então... E ainda um grau de mau caratismo. Então, você tem que juntar ali muita coisa, né? Muita coisa. E para fazer rápido. Então, assim, eu acho que ninguém deve... Se preocupa em ter em se preparar bem, em fazer sério. Os últimos anos da ANPEC, né? Acho que mostraram que não teve uma mudança na distribuição. Não teve grandes surpresas. A gente viu quem que foi bem. Quem estava se preparando, quem estava fazendo. Então... Não é que teve uma reviravolta, então não teve nenhuma, eu digo assim, uma red flag, né? Nossa, a pessoa, como que ela conseguiu ir bem? Não teve. Não teve caso assim. Então, eu acho assim, eu sei que gera uma desconfiança, eu tô estudando, vai que alguém cola. Mas eu acho que não é por aí, eu não acho que isso mostrou uma preocupação relevante. Foca em se preparar e fazer sério. É isso aí. Até porque você tem um mestrado depois, né? Não adianta. Não adianta. É isso aí. Outra coisa que a Marina citou também, que eu vou reforçar, é o local para fazer essa prova. Deu um escândalo em casa. A família tem que entender que o trabalho intelectual é trabalho. Eu sempre falo, as pessoas dão mais valor para quem está lavando o prato do que para quem está estudando, porque o cara que está estudando está quietinho ali num cantinho, e quem está lavando o prato, você acaba dando muito mais, né, ênfase para aquilo. Não, então você faça um escândalo,
que você precisa de um lugar silencioso, você precisa ter esquema para fazer a prova. Então, já como eu desconfio que a prova da ANPEC continua online. Aliás, eu acho um conforto isso, fazer online, né? Então, já vai reservando esse lugar, o esquema todo, deixa lá régua, lápis, borracha, água, blusa, tudo que você vai precisar na hora para não te atrapalhar. Tranca o quarto, né? Sem cachorro, telefone, deixa o celular longe. Não vai ter cola mesmo, para que o celular vai ficar lá? É brincar. A Cecília tem esse estúdio legal aqui. Eu em casa, eu tenho que lutar, porque é criança entrando, cachorro latindo. Isso. Mas, assim, quando é uma coisa mais importante, a gente Faz o escândalo, faz né? um escândalo lá. É isso aí. Eu queria falar também que eles têm um sistema bom, né? Se for online de novo a prova, eles têm condição de pedir para ver o seu ambiente, né? Então é obrigatório ter uma webcam enquanto você faz a prova. Eu fiz o teste foi até engraçado, né? A gente tem uma postagem sobre isso. Eu entrei como treineiro no vestibular, num vestibular que usava o mesmo sistema. E eu tentei colar, tentei fazer tudo, e eles chamaram a atenção o tempo todo, assim. O que eu acho é que tem uma inteligência artificial que mostra para os monitores quem está tendo um comportamento estranho. Sei. E tal. Inclusive, eu fui notificado que eles iam avisar aos responsáveis da minha postura ali. Então, assim, você corre o risco, né? De perder. Claro, perde tudo. Perde chance, perde a reputação também. Os centros podem pedir o vídeo, então assim, tem um risco, né? Tem um risco. Não, fica gravado para sempre, né? Se você fez um negócio... O mundo de economia é um mundo relativamente pequeno. A sua reputação vai ficar... É a coisa mais grave que você pode fazer. Você pode errar, você pode escrever paper que depois se mostra errado, tudo, mas quando você age com má fé fazendo um negócio desse, sua reputação acabou. A sua carreira acaba, você não arruma emprego, nada, né? Então, é um negócio que não pode ser feito de forma alguma, né? A prova da ANPEC é uma prova extremamente respeitada, né? E assim, centros pelo Brasil inteiro. Então, assim, as pessoas respeitam o exame da ANPEC. Então, assim, fazer de maneira séria, honesta, né? É fundamental. E como o Zé Guilherme falou, o mundo acadêmico... E não é só acadêmico, né? Você tem todo mundo em contato e você... Então, dica... Esquece essa coisa de cola, foca em se preparar. E esquece de pensar, o outro vai colar, né? Não, então eu tenho que... Não, eu acho que isso não é não é o caminho. E a gente tem visto, já não é o primeiro ano. Já vai ser, se for assim, é o terceiro ano, né? E a gente tá vendo aqui muita gente... Quem se preparou bem, conseguiu entrar no centro que queria, né? Então, não teve aquela coisa... nossa, me preparei e quem colou foi melhor. Não teve isso. Não teve. Isso daí é gozado, porque o primeiro ano que a prova foi online, o pessoal ficou alucinado com a questão da cola, lembra? Todo mundo desesperado, vão colar, vão fazer, e o professor vai fazer e vai passar. Nossa, foi um frisson. No segundo ano, estava tudo calmo já, porque eles viram que realmente cola não era o foco da prova online. A prova online, ela exige mesmo conhecimento, exige que você faça sozinho, se concentre, não dá tempo. Não tem essa, não. Então, eu acho que agora, terceiro ano, se for online, vai ser mais tranquilo ainda. Não teve, como a Marina está falando, não teve caso especial. Poxa, fulano não sabia nada e pegou uma top. Não aconteceu. Maravilha isso, né? Dá muita segurança para todo mundo um esquema desse, né? É isso. Zé Guilherme, e micro? Como é que foi micro? Bem, micro foi a última prova, né? Então acho que teve ali um cansaço. A média foi um pouco maior do que a de matemática, mas não muito. Ficou 2,87. Desvio padrão pouco abaixo de 3. A maior nota foi boa, 10,27. A menor foi... menos 4,73, a gente teve 5 negativos, né? Então é a coisa do chute que aconteceu em outras provas. Na verdade, foram matemática, estatística e micro, cada um teve 5 notas negativas, né? Teve zeros também, a coisa não deixa a prova em branco, né, na hora da prova. O tempo médio foi um pouco menor, 46 minutos, acontecendo a mesma coisa da primeira questão ter um tempo muito grande, ou seja,
é a coisa do gerenciamento do tempo, né, fundamental, que já foi muito falado, mas pelo jeito aconteceu praticamente em todas as provas, em macro acontecendo na segunda questão, né? A questão 5, eu percebi que ela teve um tempo também médio maior do que as outras questões. Eu imagino que seja pelo item 4, que era um item mais difícil. Isso também, de novo, era o item de calcular efeito de substituição de sluts, que decompõe o efeito preço, né, o efeito total. Essa aí, sem dúvida, você pode tentar responder o item, mas é um tipo de item que você nunca responde de cara. Você volta, porque mesmo que você saiba, é um item que dá trabalho. Você tem que calcular o efeito de substituição, aí calcular efeito renda, tendo o efeito total, aí sai o efeito, mas às vezes tem renda endógena, e tem efeito renda dotação, efeito renda tradicional, e acaba tomando um bom tempo, né? Mesmo que você saiba fazer ela bem. Então é o tipo de item que você pula e volta para ela depois, né? Então, como a prova ela permitia isso, pode ser que esse tempo maior tenha sido usado dessa maneira. Então, ok. Mas é aquela coisa, não fique num item muito tempo. A prova ela teve somente uma aberta que estava difícil, mas eu fiz uma aberta que ela era parecida com uma aberta que já caiu numa prova antiga. A ANPEC faz muito isso, a gente chama muita atenção para essas questões que caíram e tem uma pegada diferente, que podem voltar a cair. Então eu fiz isso, só uma pessoa acertou, 25 erraram. A questão ela realmente era uma questão difícil, era uma questão que ela treinava muito a coisa de, você tem 3 bens que podem ser consumidos. Encontra as demandas ótimas desses 3 bens, só que 2 bens eram substitutos perfeitos, então você só consome o mais barato. E aí a resolução, uma vez que você vê como é resolvida, é bem rápido, é bem fácil. Mas é a coisa do treino, é a coisa da gente ficar resolvendo questão, é a coisa da gente ficar ali estudando, e aí se torna uma questão para quando vocês voltarem no final do curso, feito todos os simulados, vista toda a matéria, vocês vão ver, a questão não é difícil, é macetosa, ela tem macete, ela tem... Mas é coisa que a gente pega aprendendo, vendo, estudando. Então, acho que isso é extremamente importante, né? Indo nessas dicas à prova que a Cecília falou, né? Da coisa de encontrar o ambiente, que a Marina também falou, isso também é super importante, né? A véspera da prova. O ideal é você encarar o simulado como a prova da ANPEC mesmo, até com a questão da ansiedade, para você ver como você lida com a ansiedade, a véspera, eu vou revisar. Tem gente que gosta de revisar, tem gente que simplesmente para e descansa. E isso depende muito de cada um. Eu não gosto de dar muita dica nessa coisa da véspera, porque tem gente que gosta de pegar um resumão e dar uma última lida, e isso te dá até gás, e tem gente que gosta de simplesmente parar e não fazer nada, mas aí você tem que encontrar o que é melhor para você. Obviamente aquela coisa, né? Na véspera não vai sair à noite comer uma feijoada ou tomar um monte de cerveja, então geralmente não funciona, né? Não vai funcionar, né? Que é o bom senso, mas é importante a gente tomar um certo cuidado de dormir cedo, de estar descansado, de estar com pique, que é sempre aquele óbvio, mas que vocês fazendo a prova, vocês vão ver como é importante. Principalmente o último simulado, que é o simulado que pega o fim de semana inteiro, como é a ANPEC, né? 2 dias, né? Pega 2 dias inteiros, que é cansativo, né? Esses simulados, eles são só 7 questões, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, são menores, né? E mesmo assim, sendo menores, 48 fizeram a prova de micro e 52 fizeram as 3 provas anteriores. Quer dizer, já teve 4 pessoas que não aguentaram a canseira, eu acho, né? Sim, e assim, eu acho que tem um ponto que o Zé Guilherme falou, né? De macete e tudo. Eu sempre falo para os alunos, é o tempo de amadurecimento da matéria. Então, vocês vão ver matérias novas, então, mas não significa que, então eu já tenho que saber tudo, sei lá, de contabilidade nacional. Não, porque tem certas coisas que demandam um tempo de amadurecimento. Mesmo que o conteúdo já tenha sido dado, você tem que
voltar para a questão, olhar ali depois de algum tempo. Por isso que a gente faz um curso que começa em janeiro, não é um curso que você tem que distribuir no tempo, quem entra depois tem que fazer uma recuperada ali, porque não adianta, né? A matéria não é de um dia para o outro e você tem que consolidar. Então, vocês vão perceber que vocês vão voltar lá, como o Zé Guilherme falou, e fazer o simulado lá, o último, e vocês vão ver que vocês já vão ter um amadurecimento muito maior da disciplina do início, né? Claro. E aí, sobre macro, eu vou brincar que a macro vai ficando mais legal, tá, gente? Foi muito difícil fazer esse simulado, porque a matéria, assim, eu deixo isso escancarado, que, assim, eu acho mais chata do mundo. E aí, era um monte de questão sobre isso. Eu falei, meu Deus, mas vamos passar, agora fica mais legal, prometo. Então, né, continuem animados por aí. Zé, eu te cortei, você ia falar mais. Né? Não, era só isso e assim, apesar dessa coisa da sedimentação, digamos assim, ser super importante, também quem foi mal, não desista, continue, porque dá para recuperar. Até uma coisa que é super boa no site do curso são os depoimentos, e vocês vão ver depoimentos de gente ali que só foi entrar no curso mesmo de estudar em maio, junho, e foi super bem na PEC. Agora, se você faz isso, evidentemente, quando chegar a maio, você vai ter que estudar muito tempo, com muita disciplina, dedicando um bom tempo. Se você começa antes, você pode espaçar isso mais e fica mais tempo para... Matemática eu acho que é talvez o mais impressionante nisso, estatística, todas as matérias, né? Mas é a coisa da sedimentação. Eu lembro quando eu fui estudar análise matemática a primeira vez, você não entende nada, e aí você não consegue fazer um exercício, mas aí você vai forçando, e aí vai com o tempo, a coisa vai entrando, né? Estatística tem muito, todas as matérias têm muito isso, né? Então, é importante ficar, estudar, né? É você sentar, é você se concentrar, que hoje é uma coisa que com celular a gente fica muito ligado demais, então a gente tem que parar um pouco, botar o celular de lado, sentar e forçar mesmo, que vai entrando a coisa, vai que aprendendo. Nem quando eu dou programação dinâmica na pós, sempre difícil, assim, no começo, a pessoa tem muita dificuldade, mas é um processo. E tem algo que eu queria falar, assim, eu acho que no Brasil, né, tava até conversando isso com algumas pessoas recentemente, a gente tem uma cultura de valorizar o talento e não, assim, o processo, né, de desenvolver uma habilidade. E aqui no curso a gente pega pessoas que são talentosas, outros são menos para aquilo, outros talentos. E é muito legal de ver evolução. E pessoas que às vezes são boas, dedicadas, não tiveram uma boa formação. Então, assim, não se desanime porque alguém veio com a formação melhor, começou melhor. Eu valorizo demais. Eu acho que tudo é uma habilidade, né? Habilidades são desenvolvidas com dedicação e treino. E eu acho que existe uma cultura brasileira de não valorizar isso, valorizar o talento, né? O talento vem de graça. Eu acho que a gente tem que focar e valorizar isso. E então, a gente está aqui para ajudar todo mundo a desenvolver essa habilidade, que é a habilidade do conteúdo e que é a habilidade de fazer prova. Eu falo assim, eu não sou bom, eu consigo fazer a matéria, mas eu não sou bom de prova. Então, você tem que desenvolver essa habilidade. Isso. E você tem até setembro para fazer isso de forma satisfatória. E entrando um pouco nisso que a Cecília falou, a Marina, lembra, tem um cara um atleta que nadava, que ele falava que quando ele começou a nadar, ele tinha mania, estava indo bem, e aí olhava para o lado, para a pessoa do lado e perdia a prova. E lembra, é isso, não se preocupar com cola, não se preocupar que o colega foi... É preocupar com você, com a sua forma de estudar, com os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vamos recuperar isso aqui tá bem, então eu vou só reforçar. É você se preocupar com você mesmo em aprender ir bem na prova. Tem muito macete, tem muita coisa, mas apesar de todos os defeitos da prova, a gente fica brincando que tem muita questão errada e realmente é meio absurdo porque é uma prova cara, que poderia ser mais bem revisada, mas no geral ela é uma prova que
mede bem. Normalmente os que vão melhor são os que estavam mais bem preparados. É isso mesmo. Então Verdade. ela funciona bem. É Funciona. por isso que ela se mantém durante tanto tempo. Verdade. Então é estudar, é aprender, é ralar mesmo e vai ter sucesso. E olhar o seu objetivo. Meu objetivo é ficar... escolher para onde eu quero ir para as melhores. Então eu tenho que ficar ali entre os 40 primeiros. Então eu tenho que tirar uma nota nesse valor e vai para esse objetivo. Eu gosto muito de analogia, assim, eu jogo tênis, né, do tênis. E é isso, assim, primeiro, pensa no próximo ponto, que no caso é o próximo item. Então, às vezes, você tem que tirar um pouquinho essa ansiedade. Eu fui mal na prova de macro. Na prova de macro é a primeira, né? Aí as pessoas ficam ansiosas, querem discutir. Gente, tem um monte de prova ainda. Foca no próximo item, né? E você vê que os grandes campeões são quem consegue se perdoar. Alguém falou isso, quem consegue se perdoar para ir pro próximo ponto, né? Então, não adianta você ficar martelando o erro que você cometeu na prova de macro, no item, né? E não pode mais corrigir. Então, óbvio, né? Não ligar, tudo bem. Não, mas se perdoar, porque é uma batalha, assim, é uma guerra, né? Não é uma batalha, são várias batalhas ali. Eu já vi aluno falando que começou a prova e ele falou, ixi, esse item eu vou pular. Aí o segundo ele falou, esse também. O terceiro também, o quarto também. E foi pulando e vai batendo desespero, né? Então... Aí na hora do desespero ele começa a chutar. Aí dá ruim, né? Não, e eu tive uma aluna, ela tinha uma formação básica muito deficiente, ela vinha de outra área, inclusive, e aí ela me disse um dia, professora, estudar funciona, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu precisava fazer isso. Não, e ela aprendeu que estudar funcionava. Então, disciplina, estudo, horas de cadeira, vai funcionar para todo mundo. Né? No Brasil a gente tem eu falei da questão da cultura, eu falo, não, consegui passar sem nem estudar. Isso não é mérito, gente. Não. Isso não é mérito, a gente tem que parar de achar que é ser bacana, né? Ser malandro, fazer lei do mínimo esforço. Não, vocês querem ir para o ambiente acadêmico e a gente, no mundo acadêmico, a gente, né, não valoriza isso, né? Óbvio que a gente fica, às vezes, impressionado com a facilidade de certas pessoas, a genialidade, mas isso é exceção, né? Então, a regra é que se você estudar, se você, né, der o insumo, né? O resultado vem. Acho que isso que também a Marina falou, de não ficar martelando coisa que passou, é fundamental. A prova ela é em 2 dias, né? Você pode ter ido super mal no primeiro dia e, na verdade, não ter ido mal assim, porque a prova foi muito difícil para todo mundo. Então, você não pode ficar naquela coisa de se botando para baixo. Passou e vai no dia seguinte e faz seu melhor. Eu, quando estava no doutorado... meu doutorado ele tinha um exame de qualificação que era onde pegava muita gente. E o exame de qualificação, que foi o primeiro, que foi de microeconomia. E foi um arraso. Eu lembro que teve um professor, foi professor da Marina, o Caporri, ele fez uma questão que era impossível de resolver. E assim, aí sai todo mundo arrasado. Aí você vai conversando, todo mundo foi mal. A média foi super baixa. E acontece isso muito na PEC. Matemática, tem prova de matemática que é um arraso. Que se você tira 2 pontos, você arrebentou. 2 em 15, né? Você ficou ali. Então, é isso. É a coisa do treino, do simulado, de você ter essa... pensar no próximo item, não ficar se botando para baixo, não ficar matutando no que já passou. Quando terminar a prova, aí sim, vai beber, tomar uma, comemorar o fim desse ciclo, mas não até terminar. Você lembra daquela aluna nossa que ela foi fazer a AMPEC? Foi um ano impossível que ela foi fazer. E quando ela era um colosso, ela tinha mestrado na Alemanha. A Júlia, ela é minha aluna até hoje, no doutorado. Ficou bem próxima. E ela foi fazer a prova de matemática e ela tinha... A prova era
terrível. Ela chegou a marcar a primeira questão, arrancaram a prova dela, era presencial, arrancaram. Ela não preencheu o gabarito, ela saiu chorando, mas naquela época era presencial, então os colegas estavam lá fora, ela falou, bom, eu vou embora para casa e não volto mais, porque tomaram minha prova, eu tirei, devo ter tirado um 0 de matemática, vou embora. Eles falaram, não... Ela tinha feito a prova, mas não tinha deixado tempo para preencher o cartão de respostas, né? Era isso, essa história. Ela fez a prova e não preencheu o cartão de resposta. No cartão de resposta, ela marcou a primeira questão. Nossa. E puxaram da mão dela. Ai, que dó. E ela saiu chorando e falou, vou embora, não volto mais, né? Porque não precisa. Tirei um 0 aqui, né? E os colegas seguraram a onda dela. Eles falaram, não. A gente se lascou. Essa prova foi um horror. 0 foi o notão, né? Quem tirou 0 foi bem. Fica porque isso aqui não vai contar. Essa prova foi nada. Ela falou, então, tá bom, vou ficar. Voltou, fez o resto da AMPEC e tal. Ficou entre os 100 primeiros. Escolheu ainda, a UNB fez, a UNB é aluna da Marina até hoje. Ó que loucura, quer dizer, tem isso também, né? Então, vá até o fim, né? É isso. A gente tem vários casos, né? Eu lembro de um aluno também que ele fez, estava super bem preparado, era um dos melhores da turma, aí no dia teve uma pane emocional, foi super mal. Foi bem aquele, era Vitor, né? Vitor. Aí ele acabou, aí entrou num mestrado, mas aí ele resolveu fazer de novo e fez a prova muito mais tranquilo a segunda vez. Aí arrebentou, ficou entre os 20 primeiros. Entre os 20 primeiros. Então é essa coisa o Vitor do controlar essas... E tomar a prova do Vitor, sabia? A prova, né? De estatística. Ele estava... Era a melhor matéria dele. Ele fez toda a prova, na hora que ele foi marcar o cartão de resposta, arrancaram. Mas isso, com o simulado, você aprende a deixar tempo para isso. Então, o simulado é fundamental para não acontecer isso. E mesmo que aconteça isso, vai para a próxima prova, né? A Júlia terminou o mestrado, fez super bem, está fazendo doutorado. Então, assim, você vê que você, né, tem que... Vai em frente. Vai em frente. Tem solução, né? Eu lembro que quando o Vitor tomara a prova dele, as provas aqui em Brasília eram realizadas na Católica. E não tinha um relógio na sala e eles não deixavam usar relógio. E aí o professor, ele marcava na lousa com giz a hora que era. Vamos supor, 10h20. Ele escrevia 10h20. Bom, passa 10, 15 minutos, o menino levanta os olhos, 10h20, estou no prazo. Pô, passou aquilo, é dinâmica a hora, não pode deixar escrito. Eu sei que no ano seguinte, por isso que tomaram a prova dele, ele não soube, não tinha como ele controlar o tempo, né? No ano seguinte, eu lembro que a gente tinha na escola aqueles relógios de parede, os digitais, os meninos levaram um relógio para a prova. Levaram, puseram lá na frente para poder controlar o tempo. Que coisa bárbara fazer isso, né? E na prova feita em casa, online, não tem isso. Você tem muito mais chance de controlar tudo, né? Se eu não me engano, tem um reloginho lá, contando o tempo. Você sabe que eu achei... um absurdo fazer prova online, prova boa mesmo, é prova presencial. Eu estou mudando de ideia, sabia? Eu acho que fazer o online é uma tranquilidade, a pessoa vai fazer na casa dela, se ela quiser fazer de pijama, ela faz, de pantufa, tomando um café, sossegada. Eu estou achando a prova online uma boa, muito menos tensa, sabe? Em termos de infraestrutura mais barata também, eu acho que isso pode até baratear um pouco com o tempo a inscrição, o valor da inscrição, que é muito caro. Eu estou começando a ser favorável à prova online, sabia? Estou perdendo aquela coisa da presencial. Eu acho que a prova online, assim, para certas coisas, para certo tipo de matéria, ela funciona muito bem. E eu acho que a AMPEC é uma delas, né? Porque você não tem que mostrar lá a resolução toda, de marcar. Então, você consegue fazer... Tem situação lá que a pessoa fazia naquela carteira, né? Que não tinha nem... E se você for canhota, que nem eu, você se ferrava, né? Porque não tinha nem mesa de canhoto. Então, pelo menos, você consegue garantir que não vai ser por isso, né? Que você vai conseguir ir mal. Então, eu acho que
Para a prova da Ampec, eu concordo com a Cecília, acho que funciona muito bem, né? Porque você não tem que mostrar a resolução lá, 20 páginas de cálculo. Tenho né? gostado, é verdade. Tem a questão também da acessibilidade, né? Quem não mora perto dos grandes centros, agora consegue fazer a prova, né? Consegue fazer a prova. Antes ele tinha que ir para uma cidade grande, se hospedar e tal, É. saía muito mais caro do que só a inscrição, né? Exatamente. Então acabava que era para os grupos que moravam Tive um nesses aluno lugares. que ficou de tão nervoso, ele teve uma dor de barriga gigante na véspera da prova, isso faz muitos anos já. Não foi fazer a prova. Eu falei, se ele tivesse na casa dele, ele fazia essa prova, né? Então, Sim, não, com certeza. é isso. Acho que é bom lembrar também que a gente ainda vai ter mais 3 simulados, né? Que o curso, aquela coisa que a gente explica no workshop, esse curso já tem muito tempo, muito já testado, ele já está todo dividido de tal forma que a matéria vai sendo apresentada aos poucos. E os próximos simulados eles vão aumentando o conteúdo, né? De ir incorporando em cada prova os assuntos vistos até então, né? Isso eu acho que vai ajudando muito nessa sedimentação que a gente falou, né? Porque, por exemplo, agora micro foi só teoria do consumidor e vai continuar caindo teoria do consumidor nos próximos, só que em vez de ser um simulado inteiro, vai diminuir a quantidade para até que no último reflita muito bem a prova da Ampec, onde você já vai ter visto tudo. Então, lembrar os próximos extremamente importantes de fazer, de ir se planejando direitinho, quem foi super mal, eu não tive tempo de estudar, mas agora eu vou fazer o meu planejamento. Então senta, vê como é que você vai recuperar o que já foi visto, escreve para a gente está ali exatamente para ajudar, escreve no particular, se for o caso, mas de pegar e fazer esse planejamento de você se manter. Quem foi bem, não relaxar. Quem foi mal, olha, não tem jeito, eu só vou conseguir daqui a um mês por questão de trabalho, ok, mas aí já começa a pensar como é que você vai colocar o seu cronograma de estudo para o dia da prova, né? Então, eu acho que isso é fundamental de lembrar aí que tem mais esses 3 simulados que vão acompanhando o curso direitinho, né? De serem pareados com a matéria vista até o momento, onde o último simulado é no final, com toda a matéria. Eu sempre falo, né, que você tem que update o seu conjunto de informação, com informação do conteúdo, do que você aprendeu no simulado, e reotimizar dali até o momento da prova, né? E update bayesiano. A gente está sempre reotimizando em economia, né? Então, é isso que vocês estão fazendo, aplicando o que a gente aprende em economia. E também vale lembrar que a prova está lá. Quem não fez o simulado consegue entrar no sistema e fazer. Tá? E eu acho que quem não fez, tenta fazer simulando o ambiente Ampec. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas tenta, marca tempo, se isola, não banaliza, é um treinamento legal esse. Eu acho que não deve banalizar, tenta fazer como se fosse a prova. Mas eu acho que o ideal é você sempre tentar fazer no dia que foi marcado. Sem dúvida. Sim. Porque a gente sempre fica assim, eu não estou preparado, vou esperar mais uma semana eu consigo alcançar. Sim, sim. Evita esse tipo de coisa. Concordo, se você não fez, tenta fazer o mais rápido possível, mas nunca fica esperando, porque a gente nunca está preparado. A gente acha que está sempre pode melhorar, sempre pode aprender mais. Faz na data programada ou pelo menos muito perto ali. É importante você também aprender como fazer uma prova quando você não está 100% preparado. Eu também falo, né, que quando estava na graduação, eu chegava nas provas e me sentia super preparada, estava lá, segura. Chegando no mestrado e doutorado, né, você tá sempre, eu brinco que nadando não é para chegar na praia, é para não se afogar na próxima onda. Isso. Então, na Ampec é um pouco assim também. Então, né, o negócio é não... A água aqui sempre, né? Sempre a água, A água tá subindo. E acho que todo mundo já viu, né, aprendeu que a Ampec ela é uma prova de velocidade, né? Então, assim, 15 pontos, mas ninguém tira 15 pontos. Não existe de gabaritar a prova. Isso é impossível. É impossível, eu não vejo isso. Ela é desenhada para não ser possível, por questão de cola, de tudo.
Então, se você tira 10 em 15 em todas as provas, você vai ficar ali entre Superman. muito, muito bem. Dependendo do ano, você é o primeiro colocado. É. Então, é lembrar disso. Eu não vou gabaritar a prova. Por isso a questão do planejamento, do gerenciamento de tempo, que a gente tanto insiste, todos nós, é disso. Eu tirei 5. 5 é uma ótima nota. É uma ótima nota. Dependendo do ano, você tirou a melhor nota em matemática. Sem dúvida. Então, é isso. É ter essa pachorra de... agora não vai ser só 10 mais, que eu vou, porque tem muita gente que fica meio mal acostumada, que tira 10, 10, 10. Não vai ser mais agora sim. E é parte do sistema. Então, não é uma coisa ruim não gabaritar a prova. Não, é isso mesmo. Você não vai gabaritar não vai a prova. gabaritar. Não vai. E é aprender a lidar com essa coisa que é o objetivo do simulado. É não só fixar a matéria, fazer as revisões, sedimentar, mas também fazer esse preparo. Né? Beleza. Então é isso, né, pessoal? Esse foi o simulado 1, né, de 4. Foi uma experiência muito interessante para todos, né? Inclusive para nós, que a gente tem uma visão da turma. Acontece aquilo de muita gente que foi mal agora, que deve estar se sentindo mal com isso, mas que com certeza a gente vai ver esses resultados diferentes nas próximas, né? Isso aconteceu todos os anos. E é isso aí, pessoal. Várias dicas aí para a prova. Pense nisso na próxima, né? E vai bolando sua estratégia, vai treinando. Muito obrigado a todos. Últimas palavras. Eu quero parabenizar esses 52 que se aventuraram e fizeram esse primeiro simulado. Deram a cara a tapa, aprenderam muito sobre a prova e não se preocupem com o resultado do primeiro. Não mesmo, isso daqui foi só um laboratório. Daqui para frente você organiza a sua estratégia. E aí vamos em frente. Eu também, né, fica aí os parabéns e falar que a gente está aqui para ajudar vocês, né? Então, usem os recursos do curso, porque com certeza vão ser muito úteis para você ter um bom resultado. Também parabenizar todo mundo que fez o simulado. Quem não fez, vamos lá, vamos fazer, vamos os próximos fazer. E isso, a gente está à disposição. O curso, ele é um curso que já tem bastante tempo, extremamente, eu já dou aula, já tem um bom tempo, né, Cecília, de micro. Sim, uns aí 15 depois anos, eu peguei pelo estatística. E eu, assim, Quase eu tenho... 20 anos já, você está aqui. Eu tenho um prazer enorme em acompanhar os alunos, em ver esse crescimento. E uma das coisas que eu achei bem legal, porque o curso... Antigamente ele era presencial, então a gente pegava muito pessoal de Brasília, muita gente da UNB, Banco Central, sempre tinha os nossos alunos, que é um pessoal muito qualificado. E agora a gente está com essa turma enorme, heterogênea, onde, o que a Marina falou, é a coisa do esforço, dá um prazer enorme, a gente percebe o aluno que não tem base e que precisa sentar mais, estudar e pergunte, não fique, minha pergunta é ruim, reflete um pouco antes, mas se você está na dúvida, não deixa a dúvida ficar. Manda, se você acha, manda no privado, mas fique sempre, o WhatsApp do curso, eu acho que ele é fundamental, porque a gente está ali sempre disponível. E não é só na hora da aula, né? Não é só... Na hora da aula a gente faz aquela coisa de ficar mais atento, na hora que a aula é programada para ser vista, né? Mas a gente está atento toda hora. Então, eu já respondi pergunta domingo à noite, tudo. Perguntem mesmo, não deixa a dúvida ficar ali e você ficar com a incerteza. Tire a dúvida, não carregue ela para frente. Lógico, reflita, pense... Tem que sentar, tem que ter o esforço mental da sua parte, não tem jeito, isso com tudo, mas não conseguiu, não fique achando, minha pergunta é boba, não, pergunte. E muitas vezes já aconteceu de quando eu for olhar o WhatsApp, os próprios colegas responderam. Isso é muito legal. E assim, é legal, depois eu olho lá e vejo, alguém explicou de um jeito, outro de outro. E é muito legal pra gente observar também esse processo de vocês. Então, usem o recurso. A gente olha, responde,
Mas vocês também se ajudam, né? A coisa bem cooperativa legal, é né? fundamental. E vocês vão ver como isso vai ser fundamental no mestrado. Senão você não sobrevive. De você ter grupos, de você trocar informação, de não ser uma coisa competitiva, de você esconder as coisas, porque não vai dar certo. A gente teve aí o Vinícius fez um resumo super bacaninha que ele compartilhou para todo mundo, super legal, porque é isso, ele está aprendendo e ajudando os colegas, e o grupo já está nessa coisa que a Marina falou, das pessoas se trocando figurinha. Às vezes a gente demora um pouco mais para responder porque não viu, aí já tem a resposta ali, você, não, é isso mesmo, perfeito, Bacana. você só dá o ok, é assim. Então isso é muito legal, ficar essa comunidade bem vibrante, que é o importante, né? Beleza. É isso aí, muito bom. Bom, né? Então, obrigado. É isso aí, muito obrigado pela participação e até o próximo. Gostei da